Olá, secretárias e secretários do Brasil e do mundo. Hoje estamos com uma convidada mais do que especial, uma grande amiga, parceira, né? De muitos anos que eu tive assim, o prazer de conhecer através das conselheiras, né, de São Paulo e tudo, que nos apresentaram. Isabel Cristina Batista é a presidente do Sincesp e do Develop. Nós, carinhosamente, chamamos ela de Bel. Bel, super obrigada você ter aceitado o nosso convite, né? Para começar, assim, para compartilhar essa jornada, assim, incrível, né? De tantos anos, né? De doação, de contribuição para o desenvolvimento, né? Para o reconhecimento, a valorização do profissional do secretariado executivo. Super obrigada, hein, Bel? Nossa, Pepita, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Você também é meu modelo, minha inspiração, tão destemida com relação a tantos projetos que você lidera, e eu acho muito orgulho de estar junto com você nesse momento. Bel, é tanta coisa, na realidade, que a gente tem para conversar, né? Que eu quero assim, que você compartilhe e tudo, né? Mas vamos começar assim com essa trajetória, né? Do profissional de secretariado aqui no Brasil, né? Uma trajetória muito única, muito peculiar, né? E tudo. Hoje que nós estamos lidando, né? Com tantos parceiros no mundo inteiro, em vários países da Europa, né? Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, África, tal, e nós vemos assim como que ele é realmente muito especial, essa jornada, essa trajetória. Compartilhe um pouco para que todo mundo realmente consiga perceber como que foi, como está sendo ainda, mas como que iniciou todo esse reconhecimento. Olha, Pepita, é uma história muito bonita, né, de ser contada. Evidentemente, que eu não vivi uma boa parte dela. Eu já entrei nessa história com ela acontecendo, que foi mais ou menos na época da minha formação em secretariado executivo, que eu fiz bacharelado pela Universidade de Taubaté, e isso foi na década de 80. Então, eu me formei em 83. Mas, enfim, eu já estava. Eu ingressei na entidade, antes eu estava numa associação de secretárias, depois eu entrei no Sincesp, isso já em 87, 88, com atividade de eventos, e ali eu pude não só conviver com lideranças, mas com pessoas que ajudaram a formar esse secretariado do Brasil e essa trajetória de sucesso. Então, é muito gostoso quando eu revisito os papéis, ainda papéis lá dentro do Sincesp, e ouço as histórias contadas por algumas lideranças que ainda estão conosco e que continuam na ativa, que a gente vê que na década de 60 e 70, nós tínhamos a fortaleza das associações de classe. E elas eram, e aqueles clubes secretariais que você tão bem representa hoje, né? E que na verdade, mas não tinha só um foco como você o tem hoje de desenvolvimento, ele tinha um foco também de muito entretenimento e de atividades muito sociais. E aí veio com tudo isso, ela teve essa ascensão dos clubes secretariais para associações de classe, e depois, num determinado momento, as lideranças nacionais, elas perceberam que elas precisavam fazer um pouco mais para o mundo do trabalho das secretárias. E aí, quando elas fizeram isso com relação a essa questão de perceber essa necessidade, começou-se a criar, então, as entidades sindicais que foram sendo disseminadas, criadas de norte a sul do país, e praticamente em todos os estados brasileiros teve essa formação da entidade sindical com um objetivo de valorizar mais. Não era nenhum momento de desprezar o passado, mas naquele momento era importante fortalecer enquanto salários, a questão dentro das empresas. A gente era muito forte, muito grande, muitas pessoas dentro das empresas, principalmente da indústria,
e isso foi se fortalecendo para que as pessoas mostrassem a nossa importância. E somado à questão de valorização dessa gratificação salarial e desse benefício salarial, teve também a questão do fortalecimento da nossa lei de regulamentação, que isso foi extremamente importante naquele momento, porque já existíamos como profissão, sim, mas profissão regulamentada ainda não. Então, todo esse trabalho para a criação e o fortalecimento da lei, ele veio somado ao nascer das entidades sindicais no Brasil. Nossa, muita história, né? Muitas lutas, muitas transformações, e isso, né? Já bem para trás e tudo, né? Então, isso foi evoluindo e tudo, certo? E aí, quando se transformou, né, em uma profissão reconhecida, aí entrou em uma nova etapa, né? Uma nova etapa tanto, né, para os sindicatos, né, para a relação deles com as empresas e tudo, né, quanto pela própria formação. Você poderia falar um pouquinho sobre essa nova etapa? Posso, sim. A Lei de Regulamentação da Profissão, ela é de 1985, 30 de setembro de 1985. Para você ter ideia, quando eu me formei em 1983, a profissão ainda não era regulamentada. Eu levei um susto tão grande com relação a isso, que eu acho que foi um dos primeiros registros profissionais que eu tive aqui no Vale do Paraíba, porque os registros profissionais, eles são setorizados por estado ou por região, e não necessariamente numa ordem nacional. De qualquer forma, eu acho que foi isso que também me incentivou a me engajar dentro do movimento secretarial, vendo que existia antes uma fragilidade de que, de repente, você não tinha profissão reconhecida. E aí, o que aconteceu em 85? Já veio em 85 essa regulamentação da profissão, ela já era fruto dessa união, dessas lideranças que estavam envolvidas com as associações de classe. E em 87, então, as entidades, a partir de 85 dessa regulamentação, as entidades começam a se fortalecer, então, como sindicato. E elas vão trabalhando e percebendo algumas... destoavam um pouco algumas profissionais dentro do mercado de trabalho. Por que elas destoavam? Porque antes da profissão ser regulamentada, só existiam os cursos técnicos e não os cursos de graduação em secretariado. E é lógico que teve o primeiro curso lá na Bahia, na década de 70, mas até que tudo isso tenha se fortalecido em todos os estados brasileiros em nível de graduação, ele foi demorando um pouquinho. E aí, o que acontecia? Algumas pessoas que já tinham formação em outra área, por exemplo, serviço social, letras, tradutor e intérprete, algumas possibilidades, essas pessoas não foram enquadradas e contempladas dentro da lei de 1985. Então, teve um trabalho muito insistente de todas essas lideranças nacionais, buscando uma mudança nessa lei, que só foi conquistada 11 anos depois, que foi no ano de 1996, onde conseguiram diminuir esse tempo da lei. Então, quer dizer que ao invés de pedir naquele ano 5 anos de trabalho ininterrupto dentro da categoria da profissão de secretariado, conseguiram que isso mudasse para 3 anos. Isto fez com que várias pessoas se enquadrassem, tudo isso ficou válido na data da vigência da lei, que era 1985, embora ainda as lideranças ainda queriam que fosse 1996, porque iria abraçar muito mais profissionais. Mas isso já eu acho que já é uma história muito feliz de quem a traçou, quem a desenhou, quem a escreveu com a sua luta, porque mostra, porque isso só veio a somar e mostrar as competências e as habilidades profissionais do secretariado depois do exterior, porque isso foi uma coisa que foi sendo conquistada e foi sendo mostrada. Então, assim, a gente já tinha muito orgulho da profissão que a gente tinha,
Mas depois, com toda essa questão da lei de regulamentação, a gente só foi caminhando para mostrar essa trajetória brasileira lá fora, por outros caminhos, na participação de eventos internacionais. Nossa, muito, muito bacana, muitas informações muito valorosas e tudo. Fala um pouquinho sobre a Abel, né? Quem é você, né? E quais são tuas paixões, a tua missão, teu propósito, né? E as tuas virtudes e tudo, né? E depois começa a falar da tua própria jornada, né? Muito bem. Eu sou uma pessoa que eu tenho um olho muito gostoso, assim, muito voltado para o secretariado. Eu diria que, assim, eu meio que por acaso eu fui fazer o secretariado, porque minha mãe queria que eu fosse uma menina muito disciplinada, de bons modos, ela achava muito bonito as secretárias usarem salto alto, né, e saia toda arrumadinha para ir trabalhar. E isso não era o primeiro motivo que me levou a fazer uma faculdade de secretariado. Mas não deixou de ser um incentivo. Eu entendo que, assim, o que eu encontrei dentro da universidade, quando eu fiz o secretariado? Eu encontrei um mundo novo. Eu encontrei um mundo novo, que foi um mundo voltado para a questão da profissão, mas um orgulho de estar no patamar, estar em empresas, e estar fazendo negócios de uma forma que antes eu não cabia dentro da minha vida. Talvez o antes dessa faculdade, talvez fosse uma menina tímida do interior, que estava, na verdade, só seguindo um caminho que nem estava claro para ela qual seria este caminho, né? Porque eu fui uma das desbravadoras dentro do meu núcleo de familiar a fazer a faculdade. Depois, é claro que veio meu irmão, já tinham outras pessoas que faziam, mas estavam mais distantes. Os que já tinham feito faculdade estavam muito distantes de mim, porque eu venho de uma família de mãe com 10 irmãos, então a minha mãe é meio que uma irmã do meio. Então, tudo aquilo que estava mais perto de mim, essa novidade de cursar uma faculdade, de desbravar, de sair muito cedo de casa, de almoçar na rua, de trabalhar o dia todo, depois ir para a faculdade, curtir um frio que eu nunca mais vivi, um frio desse mundo, que era voltar da faculdade por volta de umas 10h30, 11 horas da noite, chegar na minha cidade de novo e começar toda essa rotina no dia seguinte. Então, assim, isso tudo foi me fortalecendo, eu fui vendo com uns olhos muito diferentes do que era o empresariado. Eu tive muita sorte, muito sucesso no começo da minha carreira, de pegar empresas pequenas, mas que me deram uma formação de excelência em várias áreas que eu estava, que era a parte de finanças, a parte de marketing. Cada hora eu estava em oportunidade com executivos e com gestores totalmente diferentes e que me ajudaram nessa fortaleza. E eu sei que, assim, o que eu descobri no caminho da minha vida? Que talvez o meu maior talento fosse desenvolver pessoas, e que isso eu vejo na projeção com as pessoas que trabalharam comigo, na projeção que eu faço na forma como eu fiz a educação do meu filho, que é uma pessoa que gosta de estudar bastante, e que isso eu acho que eu fui disciplinando aos poucos, ensinando um pouco como eu acho que a vida devia ser, e que eu acho que a minha grande missão é gerar talento e oportunidades. Então, quando eu encontro com pessoas e que eu faço com que as pessoas se encontrem e que vejam dentro disso possibilidades novas para negócios, seja para uma parte ou seja para outra, isso me traz uma plena realização, Pepita. Eu acho que isso faz com que eu fique feliz com aquilo que eu estou fazendo da minha vida. Eu imagino que isso também tem muito a ver, né, na tua jornada, né, e do que te atraiu, né, no Sincesp e tudo. Então, vamos passar, né, um tempo aí, e agora, o que te atraiu, né, porque nessa passagem, né, nessa nova, eu diria, uma missão muito, muito
definida, né, com muita visualização mesmo de contribuição, né, conhecimento muito profundo do secretariado, né, e buscando as melhores formas para poder estar reforçando, apoiando, contribuindo. Então, conta um pouco sobre essa parte da jornada. Bom, eu acho que assim, o Sincesp ele também foi uma grande oportunidade para eu me desenvolver como gestora. Eu agradeço muito a nossa fundadora, que é a Leida Moraes, em memória, infelizmente já não está conosco há muitos anos, mas ela foi uma pessoa, eu diria que ela foi uma pessoa muito brava, mas eu gostei muito de trabalhar com pessoas bravas e que me desafiassem no decorrer da vida. E, num determinado momento, ela sentou comigo e falou: Bel, você será a próxima presidente do Sincesp, e isso já faz muito tempo. Isso ela falou para mim em 2004, eu acabei assumindo essa liderança em 2008 e estou por lá ainda, né? Ou estou por aqui ainda, né? Que hoje eu não estou em São Paulo, estou no Vale do Paraíba. Por isso, por lá. De qualquer forma, o que eu vejo com relação a isso? O que o Sincesp ele me trouxe de realização? E o que ele me traz de realização? Eu já fiz de tudo lá dentro. Eu já fiz eventos grandes, eu já fiz negociação com o setor patronal para negociar melhores salários e melhores acordos coletivos para as nossas vidas profissionais. Eu já passei por situações de jurídico, de ter que representar os próprios profissionais de secretariado em audiências, cuidar para que os seus benefícios e seus direitos fossem preservados, né? Então, assim, toda essa trajetória, Pepita, de tantos anos lá na frente, né? Embora eu esteja há mais tempo no Sincesp, mas tudo isso muito misturado com essa realidade agora, eu acho que é isso que motiva a gente saber que a gente pode estar ajudando mais alguém, né? E que, de repente, você está participando de um evento, às vezes você está até achando que você está meio de má vontade, participando do evento, porque às vezes você não está muito bem de saúde, e daqui a pouco começam a chegar mensagens para você, eu abro os canais de comunicação comigo, e a pessoa fala: puxa vida, aquilo que você falou, eu estava precisando tanto naquele momento, é tão importante tudo isso que você falou, eu não sabia. Então, isso é uma coisa que realmente mudou muito, 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 muito do tempo que eu comecei. Hoje a gente não tem mais a fortaleza das contribuições compulsórias que vinham, né, do trabalho do indicado empregado que a gente representava. Tive que fazer uma série de mudanças estratégicas para a gente continuar fazendo as mesmas coisas, né? Deixamos de fazer muitas coisas, porque hoje não temos mais esse poder financeiro para poder fazer, mas eu continuo feliz em poder contribuir para o desenvolvimento dos profissionais de secretariado, dos assistentes e assessores executivos que eu encontro na minha jornada. Então, eu diria que, assim, daquela menina que foi fazer a Universidade de Taubaté, que não sabia direito o que ela estava fazendo, deu muito certo. Acabou chegando nessa pessoa que daqui a pouco também vai embora, né, Pepita? Porque a gente não fica eterno, né? Eu costumo dizer que uma hora a gente tem que partir, né? Tem que sair, fechar a porta, porque outras portas serão abertas. Mas ainda demora um pouquinho, porque a gente tem bastante coisa para a gente poder fazer e ainda contribuir com o secretariado. É uma jornada extremamente admirável, né? De um crescimento assim pessoal para começar, né? Incrível, né? Uma transformação, né? Dessa mulher assim visionária, né? Focada, né? Ou seja, assim, com toda essa fortaleza que tem que se ter, né? E coragem, né? Para assumir uma presidência, né, que, no mínimo, tem inúmeros grandes desafios. E isso nem se fala sobre a pandemia, né, porque o ano da pandemia foi assim, está sendo, porque continua, na realidade, né, de muita reinvenção para ter o mínimo de sustentabilidade e ainda continuar contribuindo, né, com ações que possam estar fortalecendo a comunidade, né, do secretariado.
Então, assim, primeiro, assim, bato palmas mesmo, assim, de pé, porque é uma admiração muito grande que eu tenho, não de hoje, já de muito tempo, né? Mas nesse teu poder de reinvenção e manter ainda, assim, a tua missão, né? Te guiando nesses momentos que todos nós sabemos que está repleto de picos e vales, né? Ou seja, assim, é muita paixão, muita devoção, né? Muita conexão com o teu propósito, né? Então, assim, nós estamos em 2021, continuamos com muitos desafios, ainda vamos ter, né? Sem dúvida nenhuma, esse ano ainda está sendo muito difícil, muito desafiante e tudo. Então, eu gostaria de saber como que você visualiza esse ano, né? E falar um pouco também do Develop, né? Que é outro braço, né? Que vocês abriram e tudo, né? Contar um pouquinho sobre isso, né? E depois a gente vai para como que você visualiza o futuro. Muito bem, eu acho que para esse ano, eu acho que tanto 2020 quanto 2021, eles trouxeram realmente muitos desafios para a gente, mas também muitos desafios financeiros. Eu sempre começo pelo financeiro, porque eu realmente não sei, é arte. É arte no voluntariado o que a gente consegue estar fazendo com relação ao envolvimento e envolver as pessoas com relação a esse engajamento. Por um outro lado, o que eu vejo? Eu vejo que as oportunidades, que são essas, como eu estou aqui agora com você, mas com outras oportunidades, de repente, de algumas lives, de algumas atividades, elas começam a prosperar. Então, o desafio também muda de patamar, né? Porque aquilo que você não tinha tanta noção em março de 2020, como fazia, daqui a pouco você teve que aprender e teve que se reinventar, porque era isso que estava todo mundo exigindo, né? Então, eu acho que, assim, todos nós passamos por isso, todos nós que temos essa visibilidade, né? Eu acho que, assim, de repente, um curso dentro de uma empresa, uma situação, você mesmo fazendo alguma coisa, né? Fazendo uma live ou participando de sendo convidado. Então, assim, eu vejo isso como positivo, e vejo que muitas outras pessoas estão fazendo muitas coisas por aí, e isso eu acho bacana. Pelo Develop, o que nós estamos fazendo e que ele já existia? Ele já é uma entidade, uma associação classista, que ela nasceu para dar apoio ao Sincesp no que tangia ao treinamento e desenvolvimento, para que o Develop só cuidasse da parte legal. E de um tempo para cá, eu tenho procurado fortalecer um pouco mais essa imagem dele, eu trabalhando à frente, tive algumas outras pessoas que lideraram por mim em algum tempo atrás, a Nancy, por exemplo, aqui no Paraíba, ela cuidou dos cursos presenciais na época, e agora a gente está entrando em uma modalidade com alguns eventos em EAD. Então, assim, a gente está explorando, é um mundo novo para mim, é um mundo novo para as pessoas que estão comigo. Às vezes a gente dá aquela, titubeada, será que a gente está fazendo o melhor? Mas, de qualquer forma, se a gente está pensando sempre naquela missão de desenvolver pessoas, quaisquer pessoas que precisarem desse conteúdo, a gente já está feliz por estar ofertando, né? Então, eu acho que tem um espaço para todo mundo, eu acho que tem um espaço bem bacana, que as pessoas podem se fortalecer e oferecer todo mundo nas suas plataformas aí alguns conteúdos de qualidade. E pretendo continuar com as parcerias alinhavadas para esse ano. Cuidadosamente, eu não quis enveredar para que a gente montasse um plano do COINS 2021. Eu achei melhor a gente esperar tudo isso passar. Tem algumas pessoas que são muito mais desbravadoras do que eu, mas a gente fica feliz e está apoiando o que segue, tá, Bebida? Eu acho muito bacana todo esse trabalho seu, acho ousado demais, e eu não tive a mesma ousadia, gente. Eu fiquei mais temerosa com relação à questão do tempo, do valor, das dificuldades que podiam surgir, e achei melhor a gente cuidar
disso um pouco mais para frente. E eu estou muito afim de um evento presencial. Acho Eu que todos imagino. nós, né? Todos nós. Isso aí está no nosso DNA, né? E, realmente, sem dúvida nenhuma. E quando o tempo estiver certo, né, vamos estar juntos. Isso. Sim, sim. E esse ano nós completamos 25 anos, né, de Olha, existência, então, com certeza a gente não poderia deixar passar em branco, né, mas com uma verdade. reinvenção total. Né, não tem nem Sim, comparação. Ano passado, nós tivemos realmente a ousadia de fazer um FISEC ano passado, e ele foi de uma maneira assim que nós nunca imaginávamos que conseguisse alcançar tantas pessoas. É um novo mundo para todos nós, né? É um novo sem dúvida. mundo, nós temos que aprender muito, estudar muito, fazer boas parcerias. Eu sempre digo, fazer parcerias com pessoas que tenham valores em comuns, né? Sim, Além de ser pessoas assim de grandes lideranças, né, brilhantes e tudo, mas que tenham corações muito bons, porque é o que o mundo está precisando. E a parceria é baseada, né, em alinhamento, em sinergia de valores. Por isso, assim, nós ficamos muito felizes, honrados, né, de termos essa parceria com vocês, né, de vocês estarem, né, apoiando o FISEC e tudo, como nós vamos apoiar absolutamente tudo de vocês também. Então, é isso, na realidade, ter o princípio da abundância, não da escassez, né? De exatamente. realmente ter esse espírito, né, colaborativo, né? Sim, Porque nós vivemos um país gigante, com tantas necessidades, uma comunidade gigante, que nós nunca vamos atingir tudo. Então, né? quanto mais, né, pudermos disseminar e tudo, nossa, melhor, sem dúvida nenhuma. E eu Estamos chegando gostaria de em saber. todos os cantinhos, né? Gente, a Exato. possibilidade de chegar em todos os cantinhos, porque realmente a gente não consegue, porque é muito grande esse Brasil, né? Nossa, é gigante, é maravilhoso, fabuloso, fascinante e gigante, né? Sim. E então, assim, finalizando, né, como que você visualiza, né, na comunidade secretariado, as tendências? Nós já estamos focando 2022, né, o futuro, né? O que que você pode compartilhar conosco? Pepita, até não é um estudo novo que eu fiz, de dados que eu vou trazer para você agora, de 2019, mas eu tive acesso a uma informação que, falando sobre secretariado virtual e também a questão do atendimento, inteligência artificial, como que seria o futuro do secretariado. Então, assim, um dado do IPEA que falava exatamente de quanto nós seríamos automatizados dentro da profissão, no título da matéria, na era das máquinas, o emprego é de quem? Eu estratifiquei só o secretariado e ali só mostrou tendências de crescimento para a profissão. Automação, sim, sem dúvida nenhuma, ninguém pode ficar longe disso. Aliás, aquilo que podia, em 2019, a gente está falando de 4, 5 anos, a pandemia acelerou de tal forma que isso se transformou em alguns meses. E aí, o que acontece? Então, o que eu vejo? Eu só vejo a possibilidade de crescimento com relação a isso. Eu acho que a gente muda um pouco essa característica, talvez até mude um pouco a característica da formação em secretariado, eu me arrisco em dizer, porque hoje a gente está mudando um pouco, talvez a gente esteja de volta à origem da profissão, né, onde que exigia-se menos formação e mais conhecimento prático. E eu vejo que a gente tem uma possibilidade, porque todas as tendências deste estudo que eu fiz lá em 2019 e que ele é atual, falando sobre a questão da automação, mostrava tanto para secretariado executivo quanto também para assistentes e assessores só crescimento dentro da nossa profissão. Então, aqueles que ainda não estão habilitados e não estão prontos para atuar dentro do secretariado, o façam.
o façam porque existe essa possibilidade de empregabilidade. Eu acho que tem algumas coisas que nos norteiam. E aí, amarre-se, considere essas coisas que norteiam a nossa profissão para mostrá-la mais digna e para que você se mostre mais capaz para atuar dentro do mercado de trabalho. Mas eu entendo que só há possibilidades de crescimento dentro da profissão de secretariado. E uma informação acho que é importante também, das pessoas saberem, secretárias e secretários, né, do Estado de São Paulo, né, Sim. como que eles se associam a vocês e tudo, né, e que benefícios tem, porque eu percebo que é uma informação que nem todo mundo tem, então eu acho muito importante. Sim. Perfeito, perfeito. Para filiar-se, nós temos o site do Sincesp, tem o site do Develop também, o develop.org.br e o Sincesp .com.br. Logo lá na página de entrada, você encontra um bannerzinho, um selozinho que a gente costuma falar, que você pode colocar os seus dados, levar essa informação para a gente, e tem uma mensalidade que a gente pede de R$15 para contribuir com as feituras do que a gente faz. Às vezes, parece que a gente não faz nada, mas o tempo todo que a gente está dentro do ambiente do escritório, o tempo todo a gente está fazendo alguma coisa. Então, assim, as pessoas, se nos procurar sobre registro profissional na lista do Google, quem vai aparecer é o Sincesp, para dar informação sobre o registro profissional. Inclusive, a gente atende artista, você nem imagina como que é lá. A gente é uma central de informação que a gente... Outro dia eu estava atendendo uma pessoa, eu falei, mas gente, você não é secretária. Pelo amor de Deus, não desliga. Eu preciso... Eu sou artista, mas eu preciso dessa informação. Me ajude, por favor. Eu falei, imagina que eu ia desligar. Não ia desligar, mas só para mostrar como que a gente acaba sempre fonte de informação para a lei de regulamentação, para a questão de como obter o registro profissional, as parcerias que a gente faz com universidades, que a gente oferece desconto, não só universidades físicas, que hoje até está todo mundo estudando no EAD, mas tem parcerias no Brasil inteiro com faculdades que oferecem, inclusive, a especialização em secretariado. Isso tudo pelos mesmos R$15 por mês. A gente só pede uma fidelização com relação a isso, porque, assim, quem está no meio sabe quanto isso custa. Quem tem um site, quem tem uma mídia social conectada, quando a gente tem uma informação. Agora, quem não está dentro disso, que não precisa, não tem nem ideia de que você precisa de pessoas para que as pessoas movimentem esses sites e eles estejam atualizados em tempo real, não é, Pepita? Então, assim, toda essa informação, as parcerias, agora mesmo a gente fez uma parceria super bacana com um hotel em São Roque. Então, assim, são lugares muito atrativos que a pessoa vai usufruir já considerando o desconto que ela tenha dentro da participação. E nos eventos também. Quando a gente faz uma parceria com o FISEC, a gente está contemplando aquele que está pagando os R$15 por mês, a gente está dando uma condição melhor, né? Quando a gente vai lançar alguma coisa na plataforma do Develop Secretariado Prime, a gente está pensando exatamente em pessoas que vão poder pagar menos porque elas estão pagando os R$15 por mês. Maravilha, maravilha. Isso é muito importante e realmente disseminar essa informação, né? É uma coisa assim, na realidade, uma contribuição irrisória em tudo e dar, assim, um leque de possibilidades, dependendo do que cada um estiver procurando, mas que tem, né, grandes oportunidades, sem dúvida nenhuma, né? Hoje em dia, se ter a curadoria, né, de informações, das melhores informações, as mais confiáveis, ter as melhores parcerias, né, já filtrando o que realmente vale a pena, né? Isso, nossa, isso é importantíssimo, porque hoje tem tanta coisa de tudo. Então, assim, a curadoria, isso cresceu muito, né? E a confiança, e ter uma equipe, né, atendendo, isso quase não existe mais. Então, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E assim, e a tua última mensagem, né, para a comunidade do secretariado, né, do Brasil e do mundo, que também vai estar assistindo, né? O que você gostaria de passar? Olha, o que eu gostaria de passar é assim, eu acho que
fé na profissão, entusiasmo por estar fazendo o melhor do seu papel. Tenho certeza que eu encontro muitas pessoas entusiastas com relação à profissão. Dissemina isso, porque eu acho que isso é importante. Multiplica isso para outros profissionais que venham depois da gente, porque eu acho que a gente pode ter uma lacuna, né? Por que eu falo que, de repente, pode ter uma mudança com relação à questão da profissão, na questão da formação? Porque talvez as pessoas não estejam optando por buscar o secretariado, mas estarão atuando como profissionais secretárias e secretários aí pelo Brasil afora. Então, instiga isso dentro para novas pessoas, conta o quanto isso te realiza, como me realizou. A minha realização ela foi muito mais no sentido sensorial do que, na verdade, financeiro. Eu adorei toda essa história que eu construí em torno de mim, em torno da minha formação. Nunca imaginava, lá em 1983, com aquela simplicidade lá, né, pensando que num baile de formatura com vestido azul, que um dia eu ia estar tão à frente e tão próximo de tantas pessoas que são maravilhosas e que estão aí atuando. Então, passa isso para outras pessoas, que é o que eu passo para os alunos de secretariado que me visitam. Né? Mostra que esse orgulho, por que é bom secretariar? Onde que nós nos realizamos com relação a tudo isso? E mostra isso com bastante vigor para que novas pessoas façam adesão à nossa profissão com bastante orgulho também. Super obrigado, Bel. Vocês vão encontrar todas as informações, tá? Dos sites, dos links, da mídia social, né? A Bel, além, né, dessa grande liderança que ela tem, né? E no Successful Develop e tudo, ela também é palestrante, né? Também é mentora, professora e tudo, educadora. Então, ela estará em outros capítulos aqui do nosso canal YouTube também. Super obrigado, Bel, agradeço de coração, e vamos repetir, porque é uma jornada assim, tão grandiosa, assim, com tantas vertentes, com tantos capítulos, que vamos ter que ter outras entrevistas para a gente ir fundo mesmo nisso, porque é uma referência, né? É uma história que tem que ser contada, né? E eu fico muito feliz de utilizar esse palco virtual para contar pelo menos o primeiro capítulo dessa história. E vamos continuar. Puxa vida, eu também fico muito feliz de estar com você. Agradeço de coração por essa oportunidade. Secretárias e secretários do Brasil e mundo, muito obrigado por acompanharem e fiquem atentos, porque toda semana trazemos grandes lideranças, secretárias, secretários e autoridades do mundo do secretariado para conversar diretamente com vocês. Um beijo enorme, hein, Bel? Tchau, obrigada. Obrigada, Pepita. Um beijo, sucesso.